Amados filhos e filhas, que alegria neste domingo, dia 10 de maio de 2020, segundo domingo do mês de maio, nós recordamos o Dia das Mães. No mês mariano, às vésperas do dia solene de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, hoje quero saudar com carinho, com amor, com afeto, todas as mães. Você que é mãe, parabéns. Parabéns, porque Deus confiou em ti a graça da maternidade. Que Deus lhe cubra com efusivas graças e bênçãos e que o seu coração de mãe palpite sempre esta gratidão, este amor de ser mãe, de ter concebido a vida, colaborando assim com Deus para a humanidade, fazendo com que os seus filhos também sejam filhos adotivos de Deus. Mamãe, um beijo no seu coração, um afago carinhoso no seu rosto, um abraço apertado neste dia tão especial que é o Dia das Mães. Que Deus te abençoe, que brilhe nos teus olhos esta dádiva de ser mãe. Assim como Maria foi a mãe de Deus, ela é a Theotokos, ela é a mãe de Deus. Parabéns! Hoje nós celebramos o 7º dia da nossa novena, em louvor a Nossa Senhora de Fátima, e seguindo os passos este ano, junto com o Santuário de Fátima em Portugal, nós contemplamos hoje o tema com o conforto da graça de Deus. Vamos pedir hoje a Deus que nos traga o conforto. Neste maio, em que cada um de nós é chamado a se lançar dentro de um desafio, de uma peregrinação mais essencial. Todos sabemos que o caminho é interior e poderemos assim irmos muito longe dentro de nós mesmos, ao encontro do santuário que está no íntimo do nosso coração. E neste santuário, em nosso íntimo, nós encontramos Deus. Deus que está aí presente. Visitando mais uma vez hoje a narrativa que Lúcia faz das aparições de maio, nós descobrimos quanto Deus respeita a liberdade do homem e qual o processo que escolhe para se lhe dar a conhecer. E hoje, diante do mistério dos sofrimentos, somos chamados a abrir-nos à graça de Deus. Por isso, filhos, eu agora os convido para, como peregrinos do coração, abrir-se à graça de Deus. Dedique este tempo para você. Se presenteie com este tempo que nós agora vamos passar juntos.
Meu Deus, eu creio. Adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. No 7º dia desta nossa peregrinação pelo coração, neste maio único, somos convidados a tomar consciência da graça de Deus que age em nosso íntimo e conforta-nos. Como é importante sentirmos este conforto que vem de Deus. É um conforto verdadeiro, é um conforto transformador, é um conforto que nos abre para novas expectativas, para novos rumos em nossa vida. Importa, por isso, hoje, uma luta mais intensa para chegares ao silêncio interior, a que em cada dia desta peregrinação pelo coração, cada um de nós é chamado. Porque o trabalho interior da graça é silencioso, é delicado, é sutil, até eu diria transparente. E só no silêncio poderás escutar a sua transparência e perceber a sua presença e o seu agir. Por isso é importante o silêncio. Deus fala no silêncio. Combate contigo pelo silêncio. Lute pelo silêncio. A verdade é essa. É necessário um combate contigo mesmo para alcançares o silêncio interior. Porque o murmúrio secreto da graça, que é prometido como conforto aos que sofrem, encontra-se além do ruído confuso dos muitos gritos que emergem no fundo de cada um de nós, ou que convergem vindos de fora, no fundo de ti. Por isso vamos nos dar conta que às vezes estamos num ambiente muito barulhento. É barulho externo, é barulho interno, são preocupações, são desejos, são angústias, são medos, ansiedades, inseguranças. Tudo isto faz barulho dentro de nós. Tudo isto nos instabiliza. Vamos então, queridos, silenciar o nosso interior. E são os gritos do crescer das raízes do teu sofrimento, dos teus sofrimentos, que se cruzam e confundem, porventura estridentemente. O que te faz sofrer? Reconheça agora, pense um pouquinho. O que é que está te fazendo sofrer? O que está lhe incomodando? O que está te deixando agitado, agitada? O que te deixa aflito? Às vezes, com certo nervosismo. Essas inquietações, esses sofrimentos, fazem muito barulho dentro de nós. E este barulho nos desconcentra. Este barulho faz com que nós, às vezes, até busquemos soluções fora de Deus. Por isso é importante, filhos, o silêncio. Porque no silêncio nós enfrentamos estes sofrimentos com a presença de Deus. Ontem, conduzidos pelas belas e paradoxais palavras da Senhora do Céu, atrevemo-nos a aproximar-nos
dos umbrais do mistério do sofrimento. Hoje, neste 7º dia, advertidos sobre a inevitabilidade do sofrimento, mas confiantes na promessa pronunciada pela boca da mulher, que bebeu as palavras do Filho crucificado. Queres pronunciar os nomes dos teus sofrimentos, nomear diante de ti mesmo e diante de Deus, em silêncio iluminado pelo transparente trabalho interior da graça, os sofrimentos de que se faz o teu sofrimento? Também hoje o passo é mais largo, como de ontem. Hoje a nossa reflexão, até porque hoje é domingo, e o tempo é mais longo e lento no dia do Senhor, ou não fosse o dia mais próximo daquilo que será a eternidade totalmente do Senhor. Hoje a nossa reflexão, já vou me adiantando, é um pouquinho mais longa. Ontem já foi longa, hoje será um pouquinho mais, porque o domingo é o grande dia da graça, o dia da Páscoa semanal, para que, bebendo nele a graça que vem da ressurreição de Cristo, cada dia da semana seja movido pela graça pascal. Hoje continuaremos pelo diálogo da aparição de maio, além até o aviso e a promessa que a Senhora fez à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta, após a sua pronta resposta à pergunta que lhes dirigia. Resposta confiante com aquela confiança das crianças, as únicas aptas para o reino de Deus, diz o Senhor, que se entregam antes mesmo de saberem o que se entregam. Olhem só, os pastorinhos que se entregam à graça de Deus mesmo antes de saberem o que seria essa entrega. Torna, portanto, a escutar as memórias de Lúcia. Nossa Senhora perguntou-nos: quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. E depois, diz Nossa Senhora, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. A resposta, filhos, decidida que deram ao convite para participar na redenção foi para os pastorinhos, fonte de muitos sofrimentos, como a Senhora os avisara. Sofreram por causa da missão que voluntariamente assumiram, conheceram incompreensões da família e da aldeia, foram acusados de mentir, perseguidos, presos e ameaçados de morte. E Lúcia, que chegou a temer serem as aparições coisa do diabo, depois foi mesmo despojada de tudo e de todos, quando foi escondida, exilada no porto, sem direito sequer ao próprio nome. E sofreram, principalmente os 2 irmãozinhos, Marto, Francisco e a Jacinta, por graves problemas de saúde. Uma pandemia, como a que hoje nos faz sofrer,
A gripe espanhola vitimou Francisco em 1919 e a Jacinta em 1920. Estamos no centenário da sua morte, mas não desfaleceram, porque a graça de Deus foi sempre o seu conforto. Eles confiaram nas palavras que Nossa Senhora lhes disse: a graça de Deus será o vosso conforto. Vamos agora ouvir uma passagem do Evangelho de São João, que narra o encontro de Jesus com a samaritana. João 4, 5 a 7, 9 a 18 e 28 a 29. Jesus chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Então, cansado da caminhada, sentou-se, sem mais, na borda do poço. Era por volta do meio-dia. Entretanto, chegou certa mulher samaritana para tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe então a samaritana: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? É que os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom que Deus tem para dar, e quem é que te diz dá-me de beber, tu é que pedirias, e ele havia de dar-te água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. Onde consegues então a água viva? Replicou-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der há de tornar-se nele em fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não volte a ter sede, nem tenha que vir aqui para tirá-la. Respondeu-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Declarou-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, pois tiveste 5, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste verdade. Então a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àquela gente: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Messias? Ouviste as palavras de Jesus. Um homem cansado e com sede pelo calor e o esforço do caminho. Como você, meu filho, minha filha, como eu, que tantas vezes que pedimos de beber, temos esta sede na história de sofrimento intenso, uma história de encontros e desencontros, significada na sucessão dos 5 homens a quem havia pertencido esta mulher, e o atual nem sequer era o seu. Jesus oferece-lhe a experiência de ser olhada a partir de dentro. Um olhar misericordioso que a olhou misericordiosamente a partir de dentro das suas próprias feridas, as suas mágoas e as suas máculas. Ele promete-lhe a graça que lhe dará muito mais do que o fim das suas sedes e da fadiga de ter que se deslocar até o poço.
lembremos mais uma vez as palavras de Nossa Senhora aos pastorinhos. A graça de Deus será o vosso conforto. A graça jorra de uma fonte no fundo de ti, e um rio cresce dessa fonte, um rio interior de água límpida e transparente, muito interior e escondido, mas nele, surpreendentemente, se espelha o céu e a luz do sol durante o dia, da lua e das estrelas durante a noite. Sim, essa fonte jorra ininterruptamente. Esse rio interior da graça nunca se detém. A não ser que tu o detenhas, às vezes nem mesmo se tu o detens ou tentas deter, porque a nascente está em ti, confunde-se contigo, com a pessoa que tu és, mas não és tu. A nascente é o próprio Deus, o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, dito Espírito da verdade, e também o Paráclito, isto é, o Consolador, que anima, vivifica e consola, que habita no segredo secreto do teu íntimo. Mais uma vez, nos faz eco as palavras de Nossa Senhora. A graça de Deus será o vosso conforto. Peregrino pelo coração, permanece no silêncio e permanece nele, para ouvires brotar e correr essa água que é a graça de Deus que o Espírito faz jorrar, ainda que não sintas, por falta de prática do silêncio. O teu coração tem saudades da fonte, que é a fonte de toda beleza e de toda bondade, a fonte da graça que brota dessa nascente. O teu coração tem sede da fecundidade das águas desse rio transparente e oculto que reflete a luz. Olhem lá, Maria falando: a graça de Deus será o vosso conforto. Peregrino pelo coração, permanece no silêncio para ouvires o trabalho interior da graça de Deus em ti e chegares à gratidão que conhecerás quando livremente decidires participar na redenção. Oferece-te na transformação dos teus sofrimentos, no ato de amor que os redime e repara o coração de Deus e o mundo. A graça de Deus será o vosso conforto, nos garante Maria. A verdade, filhos, é que o teu coração necessita tanto de silêncio quanto resiste a fazê-lo. O silêncio é a nudez da alma, e olhar-se intimamente nu permite melhor, obriga a ver o que porventura preferes ignorar de ti mesmo, da tua história e das mágoas e máculas que a assinalam. Peregrino pelo coração, inclina-te sobre o sofrimento, os sofrimentos do teu coração. Preferes não ver? Não saber quem de fato és? Não tomar consciência do que te faz sofrer? Terás medo de sofrer, ainda mais por olhar o que te faz sofrer? Não tenha medo. A graça de Deus será o vosso conforto. Como cuidar das feridas que doem e podem infectar se não as conheces? Como modelar o futuro se não metes a mão na argila frágil e úmida do passado?
a graça de Deus será o vosso conforto. Entre todos necessário, porque condição indispensável à felicidade, como fazer o trabalho interior do perdão, o perdão a pedir e o perdão a oferecer a alguém próximo ou até a ti mesmo. E claro, a Deus, se não se detém silencioso diante das mágoas e das máculas da tua história de coração e mãos nuas e os pés descalços, porque é sagrado o território íntimo da tua consciência. A importância de perdoar. Quem não perdoa sofre. Quem não perdoa vai se matando. Por isso, perdoemo-nos e perdoemos o próximo. O silêncio revela-te a teus próprios olhos. Dá-te consciência de ti. Faz-te reconhecer e conhecer a tua individualidade. És único. E isso pode ser meio passo andado para te veres sozinho. Abraços com a tua solidão. Por vezes uma tremenda solidão que dói, de que tens medo, porque a sentes como ameaça, que supera as tuas forças e te faz sentir frágil e vulnerável, sem teres onde ou em quem repousares, encontrares consolação e conforto, e como se te descobrisses um indigente, ferido e solitário. A graça de Deus será o vosso conforto. E, no entanto, és muito mais belo do que aquilo que te atreves a crer, a acreditar. Imensamente mais belo e amável, digno de ser amado. Poderás descobri-lo se atravessares pelo silêncio, para lá das tuas feridas, e chegares à nascente da graça, que te torna capaz de olhar para elas, as mágoas e as máculas, unindo pela oração do coração o teu olhar interior, ao olhar daquele que é o único que olha para as tuas feridas, a partir de dentro delas mesmas, como Jesus com a samaritana. O olhar do próprio Deus, com o seu olhar imenso e profundo, todo paz, todo luz, a luz e a paz da infinita misericórdia, que Ele é e te comunica. É isso a graça. Quando te decides a este trabalho interior, utilizando, diria o poeta, um instrumento difícil do silêncio. Por isso agora tirei este fundo musical, neste dia, neste momento, para que o fundo musical da nossa alma possa propiciar com que cada um de nós faça experiência cada vez mais, experiência de encontrar-se consigo mesmo, se dando conta das suas enfermidades físicas, enfermidades espirituais, enfermidades psíquicas, emocionais, lembranças do passado, traumas, medos que temos que às vezes não queremos nem lembrar, porque isso nos assusta, isso nos atormenta. Não tenhamos medo. Que estas palavras de Nossa Senhora, a graça de Deus será o vosso conforto, nos anime, nos encoraje
a penetrarmos no fundo, neste poço fundo, que é Jesus Cristo, onde vamos encontrar a água viva, esta água que vai nos curar, esta água que pode nos libertar, esta água que pode matar a nossa sede e não ficarmos, filhos, rescindindo muitas vezes naquelas dores, naquelas mágoas, naqueles sofrimentos, que nós possamos dar passos sérios, passos decisivos, para que realmente Jesus, fonte de água viva, venha solucionar a sede que nós temos, as carências, os vazios que nós vivemos. Quantas vezes vivemos este vazio existencial, decepção com a vida, situações desanimadoras até diante do quadro da pandemia em que vivemos, desemprego, inseguranças, o isolamento social, a falta do afeto para com o próximo, certas liberdades que nos foram tolhidas neste tempo para nos cuidarmos e cuidarmos dos outros. Isto tudo pode se tornar para um ou para outro um sofrimento e até, quem sabe, trazer à mente sofrimentos do passado. Vamos nos dar o presente deste silêncio interior para nos encontrarmos conosco mesmo e que o Senhor possa agir, que o Senhor possa nos tocar, que o Senhor possa nos saciar com a água viva. Rezemos. Meu Deus, és o habitante íntimo do meu coração e chamas-me a abrir este maio fechado, a tornar-me peregrino pelo coração para aí me encontrar contigo. São tantos os sofrimentos do meu coração, a solidão e a incompreensão, angústias e medos, perdas e culpas, ressentimentos. É tanto que me faz duvidar de mim, dos outros à minha volta, até de ti. Mas ouço a promessa que pela boca da Senhora de Fátima, também Senhora das Dores, dirigiste à Lúcia, ao Francisco e à Jacinta, a quem esperavam muitos sofrimentos. A graça de Deus será o vosso conforto. Tu, ó Espírito Santo, és a nascente da graça no fundo de mim, a fonte que jorra no meu íntimo para a vida eterna, um rio que corre pelos meus dias. Confiarei, acompanhas-me e consolas-me, alivia-me, sempre vivifica-me e me acolherás na foz, no termo da jornada, quando o combate cessar. Sou peregrino pelo coração, confio na tua graça que me conforta. Quero peregrinar pelo coração, até o coração da tua mãe, minha mãe, Nossa Senhora do Rosário de Fátima. No seu coração, és tu que esperas o meu coração. E neste maio, quero me fazer peregrino pelo coração. Pelo meu coração irei, e no coração imaculado da Mãe, ouvirei o bater misericordioso do teu coração. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe do céu, está atenta à voz das súplicas do mundo em tribulação. Atende o grito dos pobres e dos doentes. Dá conforto e esperança a todos os que sofrem. Dá força e compaixão a todos os que cuidam e trabalham. Dá paz ao mundo. No teu imaculado coração, sê para todos os teus filhos refúgio e caminho para Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Santíssima Virgem, que na cova da Iria em Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros de graças contidos na prática do vosso Santo Rosário. Incuti profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter a essa devoção para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção que nela se comemoram, aproveitemos seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos, se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Desejo a todos, filhos, um excelente dia, um excelente domingo. Amanhã estaremos juntos novamente para o 8º dia da nossa novena. E hoje, não deixe, como todos os dias, de rezar o terço. Vamos criando este hábito. Vamos criando este costume bonito da oração diária do Rosário, atendendo os pedidos da Mãe, atendendo os pedidos de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe todas as famílias, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, o seu automóvel, sua moto, abençoe o seu meio de transporte. Abençoe, Senhor Jesus, hoje de modo especial as mães, concedendo a elas muita saúde, muita paz, muita alegria. As mães enfermas, as mães idosas, as mães doentinhas, as mães trabalhadoras, todas as mães, que sejam todas muito abençoadas, agraciadas por Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, filhos, muita paz, alegria e saúde, e até amanhã.